X, Y e Z. Essas são as letras que definem diferentes gerações. A geração X inclui pessoas que nasceram no início da década de 60, até o final de 1970. Geração Y de quem nasceu no fim dos anos 70 e início dos anos 90. E, por fim, a geração Z, que compreende os nascidos de 1992 até 2010. Gerações que se destacam pelas diferenças no comportamento, nos pensamentos e na visão sobre tudo. Para entendermos melhor essa diferença, usamos como base a geração Z, jovens que não conheceram um mundo sem internet. E se por um lado a tecnologia contribui para a conquista de novos horizontes, do outro faz com que o relacionamento pessoal desses jovens seja prejudicado, transformando-os em seres introspectivos e solitários. Uma geração que não sabe diferenciar a vida online da offline, não aceitam ser contrariados e querem tudo para agora. São mais críticos, dinâmicos, exigentes e mimados. Mimos que começaram desde crianças. Os pais sempre querem dar o melhor para os filhos. Estão dispostos a oferecerem o que não tiveram quando tinham a mesma idade. E por causa disso, acabam cedendo e dando tudo aquilo que os filhos pedem. Hoje em dia, os pais estão mais imediatistas e aceitam o pedido do filho para evitar as famosas birras quando é contrariado. Não, Lourenço. Mas esse mimo em excesso pode prejudicar bastante a criação e o desenvolvimento da criança. Especialistas revelam que essa superproteção, quando praticada de forma negligente, acaba transformando as crianças em adultos egocêntricos, delinquentes, imaturos, frustrados, depressivos e até podendo desenvolver perigosas personalidades psicóticas. Um filho amado e bem criado não precisa ter todos os seus desejos atendidos, mas como manter o equilíbrio entre conceder um pedido sem ultrapassar os limites. Olá, bem-vindo ao Dicas para Pais e Filhos de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma dica para você que faz todo sentido nos dias atuais, Cristiane, porque muitos pais erram, infelizmente, e muito mais os pais modernos, os pais desta geração estão errando do que jamais antes deles erraram. E o erro tem uma intenção boa, né, Renato? Eles não estão errando porque eles querem errar, ou porque eles não têm tempo, ou eles não ligam para os filhos. Não, eles estão errando porque eles amam os filhos. A intenção é ótima. É ótima. Mas a execução está muito fraca, muito pobre. Daqui a pouquinho você vai saber, pai, mãe, qual é esta dica e este erro que possivelmente você está cometendo, ok? Agora, muitos pais sentem atualmente que a pressão é muito grande, né? A pressão sobre quando o assunto é filhos. Todo mundo tem uma opinião, os parentes, o próprio pai ou a mãe se cobra muito. E não são poucos aqueles pais que se sentem um verdadeiro fracasso quando o assunto é filhos. E quando eles olham para os seus filhos, especialmente os adolescentes, e os veem tomando um caminho contrário daquele que eles ensinaram, então ainda mais eles se sentem fracassados. Foi o caso da Nádia, a mãe da Stephanie, que não conseguia se sentir uma mãe capaz, ela se sentia um verdadeiro fracasso. Você vai entender por quê, acompanhe a história deles. Antes das palestras, a família vivia um momento financeiro muito delicado. Nádia e o marido precisavam trabalhar e deixavam a filha desde as 4 da manhã na escola. Chegava ela só às 5 horas da tarde. E quando eu chegava cansada, porque a mulher tem dupla jornada. Então, chegava cansada, irritada, brigando, xingando. A situação financeira apertava e eu ficava mais brava ainda. A filha foi crescendo com a ausência dos pais, mas a cobrança da mãe era constante.
E o meu problema é sempre os estudos, que ela disse pra mim que ela queria ser médica, né? Então eu sempre quis que ela estudasse bastante para ser médica. E aí ela falava assim pra mim que estava cansada, que não queria, eu queria forçar ela a estudar mais. E ela queria mais brincar do que estudar. O pai dela não estava em casa, ela queria o pai dela em casa, entendeu? E ela achava que como eu não ficava com ela em casa, eu era errada, eu não ficava porque eu não queria. Para o pai era difícil presenciar aquela situação dentro da própria casa. Você ficava muito constrangido quando chegava em casa e via essa situação toda, né? Aí ela brigando com a minha filha não respeitando ela, entendeu? Eu, como pai, ficava muito triste. Aí eu tentava conversar com ela, falava, pega mais leve com ela, para ver o que está acontecendo, conversava com ela, com a minha filha. Para Stephanie, sua atitude agressiva com a mãe tinha uma razão. Eu não tinha raiva do meu pai, porque todo o tempo que eu ficava longe do meu pai, no final de semana, ele cobria. Tudo que eu sentia dele, passava. Mas minha mãe não, ela só sabia brigar, discutir. Ela me batia, brigava comigo, nunca me deu amor. Teve uma época que eles chegaram a querer se separar, por causa de dívida, por minha causa também. E ainda com problemas financeiros, a situação da família ia ficando cada vez pior. Ela saiu de uma escola particular e foi para uma escola pública. Lá o ambiente não era legal. Tinha muitas pessoas que usavam droga na porta da escola, que bebia, briga na porta da escola, e isso eu não queria para minha filha. Então eu tive que procurar as palestras para estar orientando. E foi vindo às palestras que a família encontrou uma saída para resolver a situação em que estavam. Eu tive conhecimento das palestras através da televisão. E aí eu comecei a buscar para poder educar minha filha melhor. Eu estou conseguindo a me controlar, a ser mais paciente, a amar mais. Eu aprendi que tem que respeitar meus pais, tem que saber ouvir eles. Eu aprendi que a família é tudo. Sem eles, eu não seria nada. A família está há 7 meses participando das palestras e a mudança é nítida. Hoje a gente está mais unido, você está entendendo? A gente está dando mais valor um ao outro. Ela agora me dá carinho, fica comigo, me dá amor. Tá bem melhor. Eu só tenho que agradecer, né, essa palestra aí por ter vindo, entendeu? Eu sempre imaginei assim, se acontece na vida das pessoas, por que não vai acontecer na minha? Aí eu tirei como uma lição isso pra mim. Eu quero continuar vindo pro resto da minha vida. Se tiver, eu vou continuar vindo. Eu quero levar pra minha família, que eu vou constituir também. Muitos pais, então, se culpam, né? Porque olham para os seus filhos e veem que eles não se tornaram aquilo que eles esperavam e seguiram caminhos contrários ao que foram ensinados. E só pelo fato de serem pais, eles esperam respeito, eles esperam que seus filhos venham amá-los, venham respeitá-los, ouvir o que eles têm a dizer. E isso não tem sido automático, principalmente nos dias de hoje. Hoje, pior do que antes, né? Parece que cada geração está ficando cada vez pior. Então, hoje, o que o pai fala é mais uma voz entre várias outras vozes que o filho ouve. Então, não é mais aquele respeito, não é mais aquela pessoa, a única pessoa que sabe o que está falando, né? Eu quero falar com você, mãe, você, pai, que se sente um fracasso como pai. Você, mãe, muitas vezes olha para o seu filho e você se pergunta assim, onde foi que eu errei? Onde eu falhei para o meu filho se tornar o que ele se tornou? Para minha filha me odiar tanto? Para acontecer o que eu estou vendo dentro da minha casa? Você que está se sentindo um fracasso como pai ou mãe, você que não está conseguindo ajudar o seu filho, parece que todos os seus esforços, eles saem ao contrário do que você pretende. E você não sabe mais como agir para resgatar o seu filho. Então, agora eu gostaria que você ligasse para o número no seu vídeo, 011 3573 3535. Você, mãe, você, pai, que se culpa muito, você sabe que provavelmente você até errou bastante. Você errou, você talvez no momento de raiva, querendo acertar, você falou coisas que não devia ter falado. Seu filho até hoje guarda mágoas contra você. Talvez o seu filho não fala mais com você, saiu de casa e não quer mais saber do pai ou da mãe. E você fica pensando, como eu posso resgatar o meu filho, a minha família de volta? Nós vamos ajudá-lo. Ligue agora para o 011 3573 3535 e converse com alguém da nossa equipe da Transformação Total de Pais e Filhos
e pergunte sobre a nossa palestra, que tem acontecido aos domingos às 18 horas, onde pais e filhos têm aprendido a lutar não um contra o outro, mas juntos pela família. E agora nós vamos ver a história da Dona Maria, né, esta mãe, que por tanto tempo lutou pelo filho Elias, por um problema que hoje está assolando a vida de tantas famílias, que é o problema dos vícios, das drogas. O Elias que viveu perdido por tanto tempo que ninguém mais acreditava nele, a não ser a mãe. Preste atenção na história dos dois com muita atenção. De um lado, uma mãe dedicada. Eu ficava sem dormir a noite toda, esperando ele chegar. Ele não chegava, eu entrava em desespero, não conseguia mais fazer comida, fazer nada, abandonei tudo. De outro, um filho ainda adolescente, sem saber que rumo dar na própria vida. Eu cheguei a pesar 60 quilos, o cabelo grande, a barba cresceu, né? Eu virei um andarilho. Eu tinha medo de polícia, eu tinha medo de bandido, eu vivia fugindo do que eu nem sabia o que era. Elias teve o primeiro contato com as drogas aos 13 anos de idade. E a partir daquele momento, a Dona Maria se tornou refém da escolha do filho. Quando que a senhora percebeu que seu filho estava usando drogas? Olha, quando eu percebi, já tinha uns 2 anos que ele estava usando, que ele mesmo me falou, né? Mas eu percebi assim porque ele ficava meio estranho. Eu notava que ele já não dormia bem de noite, saía muito. Ele não parava em casa e eu fui assim desconfiando das coisas, porque ele não era de sair. E a senhora se sentiu como? Senti a pior das piores. Entrei em desespero. Ele saía e falava assim, eu já volto. E eu ficava no portão, que é onde eu moro, é uma rua reta, assim dá pra ver lá embaixo. E eu via ele ir, mas chegar mesmo, passava dias depois. Nessa época acabou minha vida. Aí era briga dentro de casa ainda, porque as pessoas queriam que eu fosse diferente, né? Mas no amor de mãe tem com meu marido, que minha filha é uma que ficava do meu lado, né? Minha mãe brigava muito comigo por causa disso. Ela nunca deixou de me amar. E ela me aceitava do jeito que eu estava, sujo, aonde eu estivesse. Ela ia, me abraçava, me dava amor e me dava uma palavra. A mãe está aqui, a mãe não desistiu de você. Só que eu falava para ele, nem ligava, falava, todo dia nós vamos morrer um dia, falava assim. A senhora pensava onde foi que eu errei? Passava isso pela sua cabeça? Pensava. Eu nunca saí para ficar mais de um dia fora de casa. Eu pensava, eu vou usar mais uma pedra. Então eu pegava algum dinheiro e saía. E eu ia usando e usando. Às vezes eu andava em vários bairros no decorrer de meses. Na hora que eu ia ver, eu estava num bairro totalmente diferente de onde eu começava. E essa história toda durou quanto tempo? Quantos anos se passaram? Olha, foi mais de 20 anos, viu? O sofrimento foi mais de 20 anos. E o seu casamento? O meu casamento foi uma guerra. A família toda ficou refém dessa situação. Enquanto eu estava na rua, enquanto eu estava no crack, eu não queria nem que eles me vissem. Eu me escondia e esperava eles passar para mim continuar usando. Durante esse período todo, você conheceu alguém? Chegou a namorar? Sim. Para me livrar das drogas, eu fui morar no estado de Minas. Eu achei que eu indo para lá eu iria ficar sem usar droga. E aconteceu por algum tempo. Eu fiquei em torno de 5 anos sem usar droga lá em Minas. Não usava o crack, eu usava cocaína, bebia. Nesse período eu arrumei um trabalho e eu conheci uma moça e eu me casei com ela. E consegui conquistar algumas coisas e foi quando eu encontrei o crack lá em Minas também. Um dia eu saí do meu trabalho, encontrei um amigo meu e ele falou, olha, chegou uma droga bacana aí. E aí eu falei, que droga é? Ele falou, crack. Daquele dia em diante a minha vida afundou 7 vezes mais do que era. Aí quando eu cheguei em Minas uma vez, ele sempre respeitava, se a gente estivesse lá ele não saía. Aí, por resto, ele não respeitava mais, não saía, ele saía para usar. Eu falava pro meu sobrinho, aonde que o Elias foi? Aí ele falava assim, eu sei onde ele está. Aí eu fui atrás dele. A mulher abriu a porta, eu comecei a chorar, a gritar, pelo amor de Deus, se meu filho estiver aí, manda ele embora. E ele estava lá, porque ele só mandava recado para mim assim, manda minha mãe embora desse lugar. Manda minha mãe embora, fala que daqui a pouquinho eu tô lá.
Eu falei, eu não vou embora, filho, eu vim te buscar, vamos embora comigo, filho. A minha passagem, eu não posso perder essa passagem, eu tenho dinheiro para comprar outra. Vamos embora. E comecei a chorar e gritar, e minha sobrinha, tia, não fica assim, tia, só vai passar mal. Vamos embora, tia, só não tá bem, vamos embora. Começou a me arrastar. Eu falei, não vou, só sair daqui com ele. Aí eu fui embora chorando para casa, eu e minha sobrinha. Eu cheguei em casa da minha irmã, minhas coisas tudo para arrumar, para vir embora. Eu falei, eu não vou embora, perder a passagem, não vou. Aí que daqui a pouco ele chegou. Nossa, numa situação de... Aí ele falou, ele pegou, não sabia nem o que falar, né? No local que eu estava, sujo, fedendo, ela ia e me abraçava. E ela sempre me falava, olha, a mãe tá aqui, vamos embora. E aquele amor me fez acordar, porque eu estava no mundo, eu estava no crack. E a minha força era o crack. O crack é nada. O crack é uma fumaça que vai e não volta. Aí pus ele na clínica, mas não adiantou nada. Saiu da clínica pior do que estava. Aí que ele foi para a rua, porque aí não tinha onde morar, sem a esposa dele, para ele a vida não tinha mais jeito, tinha acabado ali, não tinha situação mais de viver, sabe? Aí ele começou a usar muita droga mesmo, aí teve overdose. Quando a senhora viu ele nessa situação, qual foi a sua reação? Ah, foi desesperadora, né? Foi desesperadora. Aí eu não sabia mais o que fazer. Eu fiquei lá um pouco com ele. Foi na época que eu convidei ele para vir para São Paulo comigo de novo, né? Eu lembro de uma palavra muito forte que o meu pai falou para mim quando eu voltei. Essa palavra ficou na minha mente. Ele falou assim, olha, eu fui um alcoólatra e eu descobri que eu era homem suficiente para largar o álcool. Eu quero ver se você é macho, é homem, para largar essa droga que você se meteu. E nisso foi mais de 20 anos, né? Que eu deixei de viver a minha vida para viver a vida dele. Como foi essa saída do mundo das drogas? Então, a verdade é que não foi bem uma saída proposital, não. Eu não aguentava mais. As drogas no início é tudo, né, festa, tudo é curtição, mas depois vira uma dependência, uma obrigação. E aquilo estava me atormentando, eu não aguentava mais. Eu lutava para sair, mas não conseguia. Não tinha forças. Na hora que eu me via, eu já me via nas drogas de novo. E eu fui perdendo amigos, trabalho. E eu vi que eu não perdi a minha mãe. Então eu peguei e fui pedir ajuda para ela. Foi quando eu achei essa ajuda. A senhora viu essa boa vontade, essa vontade dele de sair dessa situação? Vi. Até que, acho que é porque ele não estava aguentando mais, né? A gente sempre conversando sobre isso aí, esse dia eu vi que ele estava disposto a mudar mesmo. Aí que ele falou, mãe, eu quero ajuda, me ajuda, senão eu quero morrer, senão eu não aguentava mais. E era tudo que a senhora queria ouvir? Tudo que eu queria ouvir. Aí ele me abraçou, falava que me amava, porque ele fala toda hora. E que me tira desse buraco, mas me ajuda, senão eu vou morrer, eu não estou aguentando mais. Qual foi a sua primeira providência, Dona Maria? Eu fui para a palestra Pais e Filhos. E aí onde é que eu aprendi mais a lutar, né? E convidei ele para ir comigo. Ela falava comigo, não, você vai mudar. Tenha certeza que você vai mudar. E ela me falou da palestra, foi quando eu falei, será que vale a pena mesmo? E eu decidi ir. E foi quando tudo começou a mudar. Eu ouvi uma pessoa acreditando em mim. Eu ouvi algo que eu não achava nesse mundo. Que é você vai conseguir. Que tem como a saída. Uma palavra como você chegou na última porta, mas você chegou na porta certa. E eu abracei aquilo. Obrigado por tudo, tá? Porque a Maria, a mãe do Elias, não desistiu dele. Hoje, ele é um homem restaurado. Venceu as drogas. Os dois estão felizes. E é isso que nós temos dito para os pais. Não desista do seu filho. Talvez toda a sociedade, até membros da sua família, falam para você deixar, para você abrir mão, para você simplesmente desistir, entregar o seu filho para a sociedade. Não faça isso, isso não é necessário. Se você tiver ajuda, como a Dona Maria teve, ela teve a nossa ajuda nas palestras. Assim como ela recebeu ajuda e conseguiu resgatar o filho, você também, que tem um filho que todo mundo já pensou e já desistiu dele, mas você não quer desistir,
venha participar da palestra, você também será ajudado e você conseguirá conquistar este filho de volta. Neste domingo, às 18 horas. Preste atenção agora como acontecem essas palestras e o que as pessoas que têm assistido têm dito a respeito. Você quer uma transformação de vida dentro da sua casa? Não sabe mais como controlar os seus filhos? Já buscou ajuda em quase todos os lugares e mesmo assim não conseguiu. Não perca mais tempo, existe uma palestra que vai ajudar você, assim como ajudou a Alexia e a Carla. Eu era uma filha muito rebelde, né, porque eu tinha problema dentro de mim e eu queria descontar nela. Eu surrava ela, era uma moça de 15 anos, eu surrava ela, eu tinha uns ciúmes assim que eu queria ela só pra mim. Porque há anos atrás eu fui mãe solteira dela, a minha mãe criou ela e eu deixei ela de lado. Aí depois, quando ela veio morar comigo, eu queria aquele amor que eu perdi, só que aquilo eu não ia ter mais. Não fazia ideia que isso machucava ela. Eu sabia que ela sentia ciúmes, eu até ficava brava por causa disso, né? Mas eu não sabia lidar com esses ciúmes dela. O ciúme só prejudicava a relação das duas. Eu queria respeito, só que eu não... Como é que eu ia cobrar uma coisa que eu não tinha para dar? Eu não tinha respeito. Por que eu ia cobrar respeito? Eu queria educação, não passava educação para ela. Elas foram até a palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Uma vez me disseram que eu tinha que, para ter aquele amor que eu tinha perdido, eu tinha que começar daqui em diante. Aquele amor lá atrás eu não ia ter mais de volta. O que eu ia ter só agora. Mudou da água para o vinho, posso dizer, porque hoje eu respeito ela. Se eu não visse que eu estava errada, eu tinha que me consertar, ela não ia poder se... Agora eu seguindo certinho, ela tá vendo isso, eu disse, não, eu tenho que seguir a minha mãe. Então é isso que a mudança foi total. Além da Alexia e da Carla, milhares de pessoas são ajudadas com dicas e conselhos. E a culpa não ajuda, atrapalha. Ele vai tirar proveito dessa forma que você sente sobre você mesmo. Vai atrapalhar você também de ser um pai prático, porque você vai ficar na emoção, você vai ficar sentimento ali, vai ficar sentindo a culpa e querendo ver como que você pode compensar. Eu não sou mais uma pessoa explosiva, né? Antes, qualquer coisinha, eu já gritava, já berrava. Hoje não, hoje eu já tenho controle. O relacionamento com meu pai melhorou muito, né? Antes não existia nem bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje já existe conversa. Eu tenho a minha mãe como uma melhor amiga, eu conto com ela para contar os meus segredos, os meus problemas. Ela me ouve, ela me ajuda. O relacionamento com a minha irmã não é só de irmãs, mas é uma amizade. Nós somos melhores amigas uma da outra. Patrícia veio de uma infância difícil. Meu pai nem cheguei a conhecer, mas sozinha com a minha mãe chegou a me deixar na casa de umas certas pessoas. Eu tive um namorado e esse namorado eu fiquei grávida e aconteceu comigo e com a minha filha a mesma coisa que tinha acontecido com a minha mãe e eu. Ele quase que não assume por causa de uns probleminhas e eu quase que dei ela também. A mãe acreditava que nunca faria a filha feliz. Foi então que ela decidiu vir até as palestras. A minha filha está com a vida totalmente transformada, com a família dela já também. Então a minha vida hoje familiar é totalmente transformada. Quando você se sente culpado, você é fraco, porque a culpa pesa. Então você fica fraco diante dos seus filhos. E não importa o que aconteça, você, pai, mãe, jamais pode passar fraqueza para os seus filhos. Jamais. Você é a fortaleza, você é o porto seguro dos seus filhos. Você é a coluna da casa. Se a coluna está fraca, a casa vai cair. Venha participar. Eu aprendi que eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir o lado dele também, porque a gente tem que se colocar no lado da criança, né, do filho, e ouvir, porque a gente não pode ser tão general, tão autoritário, porque às vezes eles têm até medo de passar pra gente o que eles estão passando, e a gente cobrando demais acaba piorando a situação, né? Ensina muito assim a gente ter mais paciência com os adolescentes, né, porque é uma questão que o mundo de hoje que tá, né, é muita droga. Eu acho que é fundamental, porque às vezes a gente tá em casa
e não tem ajuda nenhuma assim, até mesmo pela gente, não só pelo filho. A gente também como mãe, como pais, nós somos falhos. Então aqui na palestra nós aprendemos muito de como se portar, do que falar com seu filho, de como agir com seu filho e a ter a paciência, que é isso é o primordial, porque nós não podemos impor, nós primeiro temos que conhecer e ser amigos, não é? Então a palestra tem ajudado bastante, é assim, primordial na minha família a palestra. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece todos os domingos às 18 horas no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Esteja com a gente nesse domingo às 18 horas, a palestra é gratuita, não se esqueça. Muitas pessoas estão ligando, nós temos aqui uma ligação. É a da amiga. Minha filha tem 14 anos, namora um rapaz de 22 e já tem relação sexual com ele. Levei ela na psicóloga e ela disse que é normal. O que faço? A psicóloga disse que é normal. Então, você vê hoje as pessoas, às vezes até querem ajudar os seus filhos, vão buscar uma ajuda em algum lugar, mas não encontram aqueles princípios familiares, aqueles princípios e valores, né, antigos, familiares. E o que o pai encontra muitas vezes é que ele é que está errado. Não, você está errado em querer proibir sua filha de namorar e de ter sexo com o namorado dela, ainda que ela só tenha 14 anos de idade. Por isso que o nosso trabalho da transformação total, ele foca os valores tradicionais da família, mas com uma forma moderna de aplicar. Não quer dizer que você tem que abrir mão dos seus valores para ser moderno. Você precisa aprender a aplicar os valores antigos nos dias de hoje, que é o que nós ensinamos nas nossas palestras. Você com certeza vai se beneficiar delas. Vamos agora à dica para pais e filhos de hoje. Preste atenção. Presentes não substituem presença. Prestem bem atenção, pais, porque isso é bem comum hoje em dia. E às vezes, Renata, a presença o pai e a mãe pensam assim, mas eu estou aqui em casa. Eu estou presente, né? Mas não é essa presença que nós estamos falando. Não é esta presença. Hoje os pais trabalham muito e pensam que dando a melhor escola, a melhor roupa, os melhores aparelhos e presentes e tudo mais, o melhor conforto para os filhos, eles estão fazendo um trabalho excelente. E tudo isso tem o seu valor, tem o seu lado bom. Mas isso não substitui a presença, porque para dar esse conforto, muitas vezes os pais estão se ausentando da vida dos filhos demasiadamente, por horas e horas, e os filhos ficam à mercê da TV. E quando eles chegam em casa, porque eles trabalharam muito, eles chegam cansados, e aquela presença deles ali, naquele pouco de tempo que eles estão com os filhos, é tomada de coisas para fazer, coisas para resolver em casa, a cozinha, as contas, muitas outras coisas. Então, quer dizer, os pais às vezes estão até presentes ali, naquele ambiente, mas não estão presentes na vida da criança. Se você, pai, mãe, parar e pensar, para você lembrar alguma boa memória que você tem de quando criança, provavelmente você vai notar que essas suas memórias, as boas memórias de criança, elas incluem a presença dos seus pais. Pode notar isso. Ela inclui a presença dos pais, momentos até simples, muito simples, mas porque os pais estavam ali, você se sentiu amado, amada, você se sentiu importante, valorizada como criança, como filho. Aquele momento foi muito especial para você e pode não ter custado praticamente nada. Então nós não estamos dizendo que os pais têm que viver na pobreza, não dar presentes. Não estamos falando isso. Mas procure priorizar os momentos que vocês passam juntos. E, se necessário, até diminuir um pouquinho a carga horária de trabalho para vocês terem mais tempo com seu filho, a perda financeira não será grande coisa comparado ao ganho que a presença de vocês terá na vida da criança. Então não se esqueça, presentes não substituem presença.
na vida dos seus filhos. Conheça os 10 erros que mais prejudicam a relação entre pais e filhos. Não aceitar o crescimento dos filhos. Fugir de enfrentar a realidade. Exagerar nas cobranças. Se desesperar nas crises. Constranger os filhos. Fazer chantagens em busca de atenção. Não incentivar seus projetos. Culpar os filhos por qualquer problema. Não demonstrar confiança. Não se comunicar de maneira eficaz. Se a sua relação está em conflito, participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, neste domingo, às 18 horas no Templo de Salomão. Não perca tempo, a entrada e estacionamento são gratuitos. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos, perguntas sobre pais e filhos. E se você quiser enviar a sua pergunta, pode fazê-la através do site escola do amor responde.com. Nós temos aqui a pergunta da Milena. Ela diz assim: eu tenho um casal de filhos, sou divorciada. Me ajude porque minha filha quer namorar a qualquer custo. Eu já liberei e os meninos terminam com ela. E aí ela corre atrás deles. Agora ela quer ficar com um rapaz de 32 anos. O que eu faço? Eu converso e ela não me ouve. Já tirei até o WhatsApp dela, porque tudo que se passa em casa ela conta para ele. Estou desesperada, ela acabou de completar 18 anos. Por favor, me ajude. Então, Milena, a sua filha agora é de maior de idade e você agora, a sua função de mãe agora é orientar. Se ela não quer ouvir a sua orientação, ela não dá valor à sua orientação, então, infelizmente, você só pode fazer o que nós temos feito nas palestras da transformação de pais e filhos, procurar orar por ela, você aprender a falar com ela, mas você não pode forçá-la, você não pode obrigá-la a desmanchar com esse homem. Infelizmente, é uma decisão que ela tomou, né? E um dos grandes erros dos pais, e nós cometemos esse erro também, é querer impor a sua vontade, mesmo que seja certa, né? Mesmo que o que você acha, o que você quer é o correto, é o melhor para o seu filho, mas quando você impõe isso sobre ele, a reação dele vai ser essa que você está recebendo a sua filha. Ela não quer nem ouvir a sua voz. Quando você proíbe ou briga e tenta podar o seu filho, tudo que você consegue é criar um abismo entre você e ele. Então, agora, o que você precisa fazer? Não dá para você controlar mais. Não dá para você impedir ela. Aquela mocinha, aquela criancinha que sentava no seu colo e que falava mamãe, não existe mais. Agora ela é uma mulher, né? É uma mulher imatura, mas é uma mulher, é uma adulta. Então agora ela acha que quer namorar um rapaz de 32 anos e tal, e fica correndo atrás dos rapazes. Infelizmente ela vai ter que sofrer, vai ter que errar, enfrentar as consequências para aprender que tudo que você falava para ela estava certo. Então, o que você não deve fazer agora é afastá-la de você através do seu comportamento. Você tem que trazê-la para perto para ela se tornar sua amiga, para você tentar influenciá-la positivamente, não mandar, não proibir, mas influenciá-la positivamente como uma amiga, ok? Uma coisa que também você pode fazer é você presenteá-la com o livro Namoro Blindado. O livro Namoro Blindado é aquilo que todos os pais gostariam que seus filhos soubessem, mas ou eles não souberam explicar para os filhos, ou eles explicam, mas os filhos não ouvem porque são os pais que estão falando. Mas se vier de um livro, provavelmente eles vão
entender melhor. Até porque os pais, às vezes, a forma de falar aquele assunto não já que erraram tanto em relação a impor a sua vontade, né? Às vezes você brigou tanto por causa daquilo, quando você tenta agora conversar com seu filho sobre aquilo, ele já não quer mais ouvir você. Ele já não tem mais ouvidos para te ouvir, porque você perdeu um pouco o respeito dele. Então, o livro vai falar o que você gostaria de falar, vai falar o que talvez você nem saiba. Você nem sabe, né? Quantos pais também têm errado em relação a relacionamentos também, né? Os pais devem ler o livro Namoro Blindado. Você, pai, você que quer aconselhar o seu filho, a sua filha com inteligência e com argumentos, não simplesmente dizer, não, porque mamãe disse que não pode, não, porque eu sou seu pai e eu digo que você não pode. Os jovens de hoje não vão comprar essa ideia, não compram essa ideia mais, né? Então, pai e mãe, você quer falar com seu filho de forma inteligente, mostrar com argumentos plausíveis por que este caminho é melhor que o outro na vida amorosa, então leia o livro Namoro Blindado. Você vai aprender muito como pai, como aconselhar seu filho com respeito aos relacionamentos, e também presenteie o seu filho para ler. Muitos jovens estão lendo o livro, estão gostando, estão se orientando e aprendendo a navegar esse mundo difícil aí fora, que é o mundo dos jovens e os relacionamentos de hoje em dia, tá bom? O livro Namoro Blindado você encontra nas livrarias ou através do site namoroblindado.com. E eles vão adorar, os seus filhos vão adorar o aplicativo também que vem acompanhando o livro, que pode ser baixado lá das lojas virtuais, dependendo se o seu filho usa iOS ou se usa Android, pode baixar lá Namoro Blindado nas lojas virtuais, o aplicativo acompanhante do livro. Mais detalhes no site namoroblindado.com. Vamos então responder aqui mais perguntas dos nossos alunos. A Maria Aparecida ligou dizendo assim: estou com vários problemas com meu filho e recentemente soubemos de coisas erradas que ele anda fazendo, e o que mais doeu e tem doído é que ele tem se relacionado com pessoas do mesmo sexo. Com isso, temos enfrentado vários problemas dentro de casa, porque meu marido não tem aceitado e pensa em colocá-lo para fora de casa. Estou aflita, fraca, sem saber o que fazer. Me ajudem, por favor. Ela tem dois problemas, né? O marido e o filho. Maria Aparecida, você tem que entender uma coisa, não é porque você não concorda com o estilo de vida que o seu filho tem, é que você deixa de ser mãe, você tem o direito até mesmo de colocá-lo para fora de sua vida, afastá-lo da família. Pelo contrário, né? São nesses momentos difíceis, quando os filhos tomam decisões erradas, ou então tomam decisões diferentes, né? Que tem pensamentos diferentes, tem uma ideia diferente da vida. São nesses momentos que nós temos que mostrar para eles que, por mais que eles estejam contra as nossas orientações, o que nós pensamos a respeito daquilo, nós ainda os amamos. Então, quando você coloca o seu filho para fora de casa por causa de uma escolha que ele fez, por mais que você diga assim, não, eu amo você, mas eu não vou poder ficar com você aqui em casa porque você escolheu essa vida, você está, na verdade, com a sua atitude de afastá-lo de você, você está, na verdade, falando, não, eu só te amo se você for do jeito que eu quero você. Eu só vou te amar, eu só vou ser seu pai, sua mãe, se você for assim. Se você for desse jeito aqui, eu já não vou ser mais a sua família. Quer dizer, não é certo isso, né? E a gente entende por que eles estão querendo botar para fora, porque vai contra o que eles pensam, né? Existe muito preconceito também em relação a esse estilo de vida, mas não é assim que você vai ajudar o seu filho. Essa é a questão. Não é o que ele está fazendo ou deixou de fazer. É o que você está fazendo para ajudar o seu filho. Afastando ele, você não vai ajudar. No caso da Maria Aparecida, parece que é o marido que quer colocar o filho para fora. Então, o que ela pode fazer? Maria, o que você não deve fazer
é fazer o seu marido sentir que você está tomando as dores do seu filho, apoiando o seu filho e indo contra o seu marido. Não, o que seu marido precisa entender é, talvez ele está querendo agir por impulsividade, por ter descoberto esta notícia que ele acha extremamente desagradável, até vergonhosa para ele está querendo se livrar do problema e dizer, não, você é filho meu, vai viver essa vida, então vai viver bem longe. É porque né? Também, às vezes, ele quer que o filho fale assim, tá bom, então eu vou mudar. Para não sair de casa, então eu vou mudar. Às vezes eles punem o filho justamente para que o filho venha mudar e, na verdade, não é vai, assim que você vai... colocar ele para fora de casa, o seu marido tem que entender e você pode cumprir esse papel de fazê-lo compreender melhor. Colocar o seu filho para fora de casa não vai mudar necessariamente o estilo de vida dele, né? Vai criar uma mágoa no coração do seu filho. Uma decepção também. Exatamente, né? Contra o pai. Então, o que você pode conversar com seu marido a respeito é falar, bom, se você não aceita, se a gente não concorda com esse estilo de vida dele, pelo menos vamos colocar uma regra, olha, eu não aceito que você traga alguém aqui para casa, que você tenha relações com alguém aqui em casa. A sua vida lá para fora, lá do lado de fora, você faz o que você quiser, desde que você esteja ciente das consequências. Você vai ter que enfrentar consequências, mas é a sua vida lá fora. Agora, aqui dentro de casa, as regras da minha casa, enquanto você morar aqui, são estas, estas e estas. Então, você pode fazer um equilíbrio dessa forma, sem empurrar o seu filho para uma mágoa, né? Um sentimento aí totalmente contrário à família. Nós temos ajudado muitos pais que estão passando por esse tipo de problema em casa, né? O não aceitar o estilo de vida que o filho escolheu. Seja o homossexualismo, seja as drogas, seja outro tipo de escolha. E muitas vezes o pai, por falta de sabedoria, a mãe, por falta de sabedoria, acaba agravando a situação. Então, é preciso que você aprenda a lidar com isso para poder ser uma boa influência na vida do seu filho. Você vai acompanhar agora a história de pessoas que têm sido ajudadas exatamente com esse tipo de problema. E como que elas foram ajudadas através das palestras. Preste atenção. Este rapaz começou a atuar no teatro aos 12 anos de idade. A minha profissão de ator me fez esquecer todo o meu passado. No teatro eu me identifiquei porque eu me vi muito melhor atuando do que como eu mesmo. Nos palcos, Dário sempre estava no comando, interpretando o palhaço Esmigo. Mas era quando a plateia ia embora que ele não conseguia lidar com as próprias angústias. Atrás do palhaço, eu escondia toda a tristeza, diferente de qualquer personagem. Hoje, Dário se apronta para mais uma apresentação. São anos interpretando o personagem. Na infância, né, eu sempre me vi como uma infância roubada. Então, muita gente tinha medo de palhaço e eu nunca me vi uma criança igual às outras. Eu nunca tive medo de nada. E aos 5 anos, eu fui abusado sexualmente. Então, eu não me via uma criança como as outras. Eu sempre cresci muito revoltado. Então, através do meu personagem, eu me sentia muito melhor do que o próprio Dário mesmo. Meu pai sempre bebeu, desde pequeno, e minha mãe teve que assumir o papel de mãe e pai. Então, ela começou a trabalhar e em casa a gente ficava, digamos que sozinho. Eu não via abertura nela para dizer do abuso. Como não sentia segurança na postura da mãe, o garoto guardou os problemas só para ele. Depois da recuperação foi um momento muito difícil, que eu tive que trabalhar fora ao mesmo tempo. Na escola eu tinha a síndrome da desconfiança e eu não tinha amigos, eu totalmente não me relacionava com ninguém. Na minha casa era só diálogos, não tinha nem diálogo, era só bom dia, boa noite. E eu não tinha aquela questão de afeto por ninguém. Como aos 5 anos eu passei por essa situação, eu via que ninguém me ajudou, então ninguém ia me ajudar. Eu tinha que resolver isso sozinho. E aí eu cresci assim. Aos 12 anos de idade, o seu pai foi embora da sua casa. Exato. Ele foi embora da minha casa e minha mãe já trabalhava, então ficou morando eu, ela e meu irmão mais novo, né? E assim, a gente tinha que se manter. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, vendendo doces no semáforo, nos ônibus, lá no meu bairro. E aí eu tive a oportunidade de começar o teatro. No palco, eu me realizava, como me realizo até hoje. Só que naquela época,
em casa, eu não era totalmente completo, né? E aí foi quando eu conheci a palestra. O que te levou a ir até as palestras? Certo, minha mãe, ela foi primeiro do que eu. Eu conheci a palestra pela televisão, aí comecei a ir, aí convidei o Dário para ir, a gente começou a ir e a nossa vida mudou completamente. Ela via que ela tinha um filho, que era um adolescente, que era distante dela. Então ela começou a ter uma audácia de lidar comigo diferente. E aí que despertou em mim o desejo de ir até a palestra. Eu fui a primeira vez, então assim, a primeira vez eu tive aquele preconceito de, poxa, tudo que estão falando aqui é a minha vida. Será que minha mãe está armando para mim, né? Porque os problemas que eu passava em casa, eu ouvia lá. Atualmente, mãe e filho fazem parte do projeto Semeando Alegria para Crianças com Câncer. Como que tá a sua vida hoje? Bom, hoje eu sou um homem, né, totalmente transformado. Eu assumi o papel de homem de casa, né, porque com a ausência do meu pai eu precisei me restabelecer como pessoa para ajudar minha mãe. Então hoje a gente é totalmente junto, nós somos presentes em tudo na vida do outro. Ela participa dos meus projetos, dos meus trabalhos e assim a gente tem diálogo. Quando no fim do dia a gente conversa sobre decisões que tem que fazer, ela me ajuda em questões da faculdade, em conversas de como que foi meu dia, coisa que não tinha antes, né? Hoje a gente é totalmente, realmente mãe e filho. Um ano tem 12 meses e o mês até 31 dias, o que representa em média 720 horas. Será que dá para fazer muita coisa nesse tempo? Bom, no caso da Cris, ela conseguiu mudar de vida. Mas para chegar até aqui, né, Cris, nessa paz toda, você passou por muita coisa. Muita coisa, muitos momentos de turbulência, né, Adriana? Iniciou com meus 5 anos, quando eu sofri meu primeiro abuso sexual. Isso me fez me tornar uma criança um tanto fechada. Seus pais sabiam? Você contou para eles? Cheguei a contar, só que eles não acreditaram. Você acha que isso fez despertar uma sexualidade assim precoce? Ah, com certeza. Com 9 anos eu já dei meu primeiro beijo. E como que teus pais lidavam com isso? Ah, meus pais não sabiam. Aos 12 anos ocorreu um outro abuso. E dessa vez você contou para os seus pais de novo ou você se calou? Eu me calei. Com a adolescência veio também o primeiro namorado, o segundo e a decepção. Ele tinha quantos anos? 23 anos. E eu tinha 14 anos. Eu vivi praticamente uma vida de casada com ele, né? Sem saber. Porque eu saía da escola e ia para casa dele. Ele morava sozinho. Depois de um tempo, eu descobri que ele tinha um caso com outro homem. Então, o que diziam que ele realmente não prestava era verdade. Foi aí que eu entrei para o submundo das drogas, das baladas, das orgias e tudo que o mundo tem para oferecer. Foi aqui que eu comecei a sair com gogo boys, gogo girls, sair com várias pessoas numa noite só. Era um movimento assim, um desrespeito com o meu próprio corpo, com a minha própria vida. E apesar da vida que a Cris levava, os pais dela não conseguiam perceber o que acontecia. Até que eu entrei num relacionamento com uma mulher, ela tinha 34 anos. Mas você saiu de casa? E aí eu saí de casa devido a esse relacionamento. Quando eu saí de casa, o que acontece? Eu fui mandada embora no dia seguinte, uma empresa que eu já trabalhava, isso estava com 19, né? Há 2 anos, uma empresa que eu estava crescendo, desenvolvendo, e eu fui mandada embora. E eu perdi meu chão, porque eu não tinha os meus pais. Eu fiquei muito doente, voltou a depressão piorou. Eu perdi 10 quilos em 15 dias. O que eu estava fazendo da minha vida? Para onde eu estava indo? Foi aí que eu recebi o convite para ir na palestra. Depois de 1 mês fazendo a palestra, eu vi que ali eu encontrei o que eu procurei toda a minha vida. A partir disso, o que você mudou na sua vida? Tudo mudou. Principalmente meu relacionamento com os meus pais. Passei a dar valor à minha mãe, ao meu pai, à família. E a palestra ela me trouxe, ela reconstruiu isso. Essa idealização do que é família.
Hoje a Escola do Amor veio até a cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, para conhecer a história do Michael, um jovem que cresceu cheio de traumas e decepções. Desde pequeno foi obrigado a conviver com as desavenças dos pais, e era nesta casa onde tudo acontecia. Os pais do garoto estão juntos há mais de 10 anos e o relacionamento sempre foi conturbado. Michael, e por que eles brigavam? Por que eles brigavam? Normalmente era ciúmes. Uma coisa marcante que ficou assim na minha memória foi quando a minha mãe, de tal ponto, de tantos ciúmes que ela tinha do meu pai, ela chegou a pegar uma faca de um tamanho daquelas facas de açougue e partiu para cima dele. Eu, uma criança de 6 anos, eu tive que colocar o braço para tentar separá-los, porque senão ela ia acabar fazendo uma besteira, acabar matando meu pai. Eu cresci um jovem revoltado com a minha família, revoltado com meu irmão, de a tal ponto de eu chegar a agredir ele com faca. Eu já cortei ele com faca também. Houve várias vezes do Maicon estar machucando o Max e sangrava o Max. Então, nas costas, no pescoço. Quando tinha 10 anos, o tio de Michael foi morar dentro da casa da família, o que só piorou a situação. Com 10 anos de idade, o meu tio pagava prostituta para mim. Na escola, mais problemas. Você brigava dentro da escola também? Dentro da escola. Dessa escola? Isso. Um momento marcante foi quando eu fui ameaçado de morte. Você foi até a palestra Transformação Total de Pais e Filhos e o que mudou? Eu me arrependi de tudo que eu tinha feito, acabei pedindo perdão para o rapaz que eu acabei batendo. Eu comecei a se reconciliar com os amigos, comecei a tratar bem os meus pais. Transformou a vida dele, minha, da minha família, do Max. Todo aquele meu passado que eu contei, que eu era uma pessoa nervosa, uma pessoa que agredia as pessoas. Hoje eu sou totalmente diferente. Hoje eu abraço os meus pais, hoje eu beijo meu irmão. Eu tinha muitos ciúmes, hoje eu tenho prazer de ficar perto do meu irmão. Hoje eu posso dizer que ele é o meu melhor amigo. Ele, meu pai, minha mãe, hoje eu estou bem com eles. Que tal mudar o seu relacionamento familiar? Deixar as brigas e desavenças de lado e dar lugar ao diálogo e à felicidade dentro do lar. Essas pessoas tomaram essa atitude e descobriram o quanto a palestra Transformação Total de Pais e Filhos é fundamental. Melissa e César são casados há mais de 10 anos e antes de participarem da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, não conseguiam ter um relacionamento saudável. Antes de chegar na palestra, né? Com a crise com o Renato, né? Então realmente através dele que eu aprendi a realmente ser um bom marido, né? E ser um bom pai na minha família. Os dois frequentam as palestras há pouco mais de um ano. No mundo de hoje é muito difícil criar os filhos, manter um relacionamento, porque é muito apelativo, porque o que você ensina em casa não é o que se segue fora, né? Então é muito apelativo e aqui não, a gente consegue criar de uma forma moderna, mas com os princípios e valores. Hoje há respeito, há diálogo, hoje há amor, tudo na minha casa como antigamente a gente não fazia. Uma dica que eles deram foi o quê? Você ser amigo do seu filho, mas ser responsável da mesma forma, não misturar. Porque hoje o que acontece? Os pais misturam muitas, né? Você ser amigo e pai, não. Você tem que ser amigo, se posicionar, mas ser pai também, ter responsabilidade, cobrar, né, dos filhos hoje. Então isso é uma coisa que é a base da família, né? Todo domingo, milhares de pessoas saem daqui com muitos conselhos e aprendizados valiosos. Então o filho tem essa dificuldade de entender o pai, tem dificuldade de entender por que o pai pede certas coisas. O filho tem dificuldade de aceitar certas coisas que os pais pedem, coisas certas, coisas que ele deveria aceitar. Mas ele tem dificuldade por quê? Porque ele tem a imaturidade dele. Ele tem um monte de outras influências que o pai e a mãe muitas vezes não conhecem, não reconhecem. Então a cabeça dele é muito diferente. A imaturidade dele não permite chegar. A gente sente uma renovação. Então são pequenos detalhes que o Renato e a Cristiane falam que muda totalmente o nosso jeito de pensar e de ver as coisas como nós estamos levando no casamento e principalmente na nossa vida com o nosso filho. Avaliar, por exemplo, a decisão da mãe, a decisão do pai,
o que influencia, o que não influencia na mente do filho. Então isso é uma coisa que chamou muita atenção, de a gente souber respeitar o limite um do outro e também respeitar o limite do nosso filho. Isso é muito bacana. Eu tive mais luz, mais direção para saber lidar com a minha mãe. Então hoje eu saio mais segura para lidar com ela. Eu era uma pessoa muito nervosa, ansiosa e muito agitada. Tudo que ela falava eu já tá mãe, tá bom. Não gostava de ouvir muito. Ela fala hoje, nossa filha, você tá tão mais calma, mais compreensiva, ouve mais, né? Até ela tá começando agora a se interessar e pergunta, fala que quer vir aqui conhecer. E isso me deixa muito feliz, muito contente, porque eu tô aqui por eles. A pessoa, para ter maturidade, ela tem que desenvolver entendimento. E tem muito pai imaturo também. Quando o pai é imaturo, ele tem uma visão radical com respeito aos filhos, e se os filhos não andam naquela linha, não presta. Não é assim. Você tem que ter entendimento. Rosana perdeu o marido muito cedo, por isso teve que criar o filho sozinha. Ele sempre sentiu, não tem como substituir, né? Ele sempre sentiu essa falta do pai. E acho que devido a isso ele me cobrava muito, né? Ele acho que queria impor, e conforme ele foi crescendo, ele teve que amadurecer muito rápido, né? Nunca foi assim de me dar problemas fora, mas sim dentro de casa, assim, com rebeldia, cobranças, e eu também nunca soube lidar. Foi então que ela decidiu buscar ajuda. Vindo nas palestras, procurando, ouvindo, entendendo, eu comecei a colocar em prática. Então procurei ser uma mãe mais presente, porque eu supria, achava que eu era presente com coisas materiais, e não era isso que ele queria de mim. Ele queria uma mãe. E eu achava assim que eu nunca conseguiria ser uma mãe para ele. Hoje ele senta comigo, ele se abre, ele conta sobre as coisas pessoais dele, coisas que ele não fazia antes. Ele fala para mim que eu sou a melhor mãe do mundo. Eu aprendi a lidar com os problemas. Acho que é o mais importante, você saber enxergar de formas diferentes. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada é gratuita. Bom, você está acompanhando aí várias histórias, né, de pessoas que estão sendo ajudadas através desse trabalho da transformação total para pais e filhos. E você, pai ou mãe, não deve desistir do seu filho, não deve partir para cima do seu filho com agressividade, com nervosismo, porque isso não vai resolver a situação. Você tem que aprender a lidar de maneira sábia para não afastar o seu filho de você ainda mais. E esse trabalho está sendo feito através das palestras Transformação Total para Pais e Filhos. E nós vemos que os filhos estão querendo mudar. Quando eles participam da palestra, eles aprendem de uma forma diferente, porque nós não falamos só com os filhos, nós falamos com os pais também, né? Então, os filhos sentem assim, bom, tá vendo? Eu posso fazer a minha parte e minha mãe, meu pai pode fazer a parte dele. Muitos jovens acompanham seus pais as palestras e outros jovens vêm sozinhos às palestras, porque às vezes o problema em casa é o pai, é a mãe. E muitos pais também vêm sozinhos, porque os filhos também nem querem vir, mas você pai, você mãe pode ajudar seus filhos mesmo assim, mesmo eles longe de você, mesmo eles não querendo ouvir a voz de você, a sua voz. Mesmo assim, você pode ajudá-los e você vai aprender nesse domingo como fazer isso. Eu quero convidar você que está agora vivendo uma situação de um filho muito rebelde, uma filha muito rebelde. Você não sabe mais como lidar com o seu filho. Ele está fora de controle, fora, totalmente. A sua casa virou um hotel, né? O seu filho entra e sai a hora que quer, faz o que quer, e se você falar alguma coisa, ele até parte para agredi-la, você pai ou mãe. Ligue agora para o nosso telefone da equipe da Transformação Total para Pais e Filhos. É o 011 3573 3535. Ligue agora, mesmo depois do programa sair do ar, a nossa equipe estará à sua disposição para ouvi-lo e para ajudá-lo e dar qualquer resposta à pergunta que você tiver a respeito da transformação total para pais e filhos. 011 3573 3535. E mais detalhes também você pode encontrar no site escoladoamorresponde.com. Ficamos por aqui, voltamos amanhã, neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde e dicas para pais e filhos. Tchau. Tchau, tchau.